Durante uma viagem escolar, uma adolescente vê todas as suas colegas serem eliminadas pelo vento, mas quando chega no colégio percebe que ninguém se lembra do que aconteceu. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Tag de 2015, então preparem-se, é hora do recap! Em uma estrada do Japão, um ônibus escolar leva um grupo de estudantes para fazer uma excursão na cidade vizinha. Durante a viagem, as garotas estão se divertindo em uma guerra de travesseiros, enquanto Mitsuko escreve seus poemas. Nesse momento, uma de suas amigas tenta ler o que está escrito no caderno e, acidentalmente, acaba derrubando a caneta de Mitsuko. Quando a jovem se abaixa para pegar o objeto, uma força invisível ataca o ônibus e arranca a cabeça de todos os passageiros. Como estava abaixada, Mitsuko se torna a única sobrevivente e entra em choque ao ver todas as suas colegas já sem vida. De repente, o vento retorna para eliminar a garota, mas ela se abaixa e consegue sobreviver mais uma vez. Em seguida, os postes que estão na beira da estrada também começam a ser cortados ao meio, e Mitsuko decide sair do ônibus para tentar escapar. A garota então corre pela estrada, onde as partes de suas colegas estão espalhadas, e é perseguida pelo monstro invisível. No caminho, ela encontra um grupo de estudantes e começa a gritar para que elas se abaixem. Mas ninguém entende o que Mitsuko está dizendo. Rapidamente, a adolescente pula em cima de uma das meninas e as duas se abaixam. Logo depois, as demais estudantes que permaneceram de pé têm seus corpos cortados ao meio. Em seguida, o mesmo acontece com algumas crianças que estão andando de bicicleta ali por perto e com a jovem que foi salva por Mitsuko. Apavorada, a sobrevivente continua correndo pela estrada e decide fugir para a floresta com o objetivo de se esconder em meio às árvores. Ao chegar em um riacho, ela encontra outras dezenas de garotas sem vida, com seus corpos cortados ao meio. Por algum motivo curioso, naquele mundo existem apenas mulheres, e nenhum homem foi visto até agora. Após trocar de roupa, Mitsuko se lava para remover as manchas de sangue do seu corpo, e caminha por vários quilômetros até retornar para sua cidade. Lá ela encontra Aki e todas as outras colegas que ela viu serem eliminadas algumas horas atrás. Sem entender o que está acontecendo, Mitsuko começa a chorar e pergunta a si mesma se está ficando louca. Quando um vento forte bate em suas pernas e levanta sua saia, a garota se abaixa, pois acredita que ainda está sendo perseguida. Nesse instante, suas amigas se reúnem ao redor dela e conseguem acalmá-la. Porém, quando a ventania toca seu corpo pela segunda vez, Mitsuko foge assustada e corre para dentro da escola. Imediatamente, Aki vai atrás dela e promete para sua amiga que nada de ruim irá acontecer, pois Mitsuko acredita que sua vida está correndo perigo. Juntas, as duas garotas seguem para a sala de aula e Mitsuko revela que teve um pesadelo assustador. Ela conta que sonhou que todas as suas colegas de classe foram eliminadas pelo vento de forma brutal demais e seus corpos foram destruídos. Segundo Mitsuko, o vento era tão forte que cortou todas elas ao meio, mas a jovem conseguiu sobreviver e correu para a floresta. Lá ela encontrou um rio e conseguiu se lavar. Então pegou o uniforme limpo de uma das garotas sem vida e voltou para a escola. Uma prova disso é que seu cabelo ainda está molhado, pois ela não teve tempo de se secar antes de ir para a aula. Na tentativa de ajudar a sua amiga a superar o medo que adquiriu após esse trauma, Aki abre a janela e pede que ela sinta a brisa batendo em seu rosto. Ao contrário do que Mitsuko imagina, quando sua pele entra em contato com o vento, nada de ruim acontece e ela se sente um pouco mais aliviada depois disso. Além do terrível pesadelo, a jovem também está sofrendo de amnésia e não se lembra de alguns detalhes de sua vida, como a classe onde ela estuda. Portanto, Aki a acompanha até a sala de aula e Mitsuko fica extremamente feliz ao descobrir que todas as suas colegas estão vivas e saudáveis. Ao perceber que sua amiga ainda está um pouco atordoada,
Aki sugere que elas fujam da aula e vão para a floresta. Em seguida, convida Sur e Taeko para acompanhá-las. Antes de sair do colégio, as meninas se deparam com sua professora e precisam correr para não serem impedidas de fugir da aula. Após deixar a escola, as 4 amigas fogem rapidamente para a floresta e correm até o lago. Nesse momento, elas se sentam em um tronco de árvore e Aki revela para as outras garotas o sonho que Mitsuko teve naquela noite. Imediatamente, todas riem da situação, exceto Sur, que afirma que as eliminações das garotas de sua turma pode não ter sido um sonho. Segundo ela, isso pode ter acontecido em um universo paralelo, já que a quantidade de realidades alternativas é infinita. A jovem conta que leu em um livro que há um número infinito de cada pessoa e suas outras versões estão espalhadas em múltiplos universos. Para mostrar como funciona essa teoria, Sur joga uma pedra no lago e mostra que essa ação causou um distúrbio na água. No entanto, em um universo paralelo, o seu outro eu não arremessou aquela pedra e por conta dessa escolha, sua vida pode seguir um outro rumo. Taeko não acredita nessa teoria, então Sur pede que ela se aproxime do lago para olhar as ondulações na água. De repente, um crocodilo gigante aparece e ataca Taeko com sua boca enorme. Por sorte, isso não aconteceu de verdade e foi apenas uma situação hipotética criada por Sur para provar que toda ação gera uma possível consequência. Nesse momento, a jovem encontra 2 travesseiros no chão e afirma que alguém passou a noite na floresta. Mesmo sem saber a quem pertence aqueles travesseiros, Taeko decide pegar um deles e arremessar para suas amigas. Enquanto elas se divertem juntas, Mitsuko nota que há uma gota de sangue em seu dedo. E em seguida avista 2 garotas a alguns metros dali, observando suas amigas brincarem na floresta. Segundos depois, ela olha novamente para esse mesmo local, mas as 2 meninas que ela nunca viu antes haviam desaparecido. Confusa, Mitsuko continua jogando o travesseiro para suas amigas, até que Sur decide voltar a falar sobre os multiversos. E afirma que o destino de cada pessoa já está decidido, portanto não pode ser mudado. Segundo a jovem, existe uma única forma possível de enganar o destino, e para isso é necessário fazer algo espontâneo, que a pessoa jamais faria normalmente. Nesse momento ela começa a gritar e a arremessar os galhos que encontra no chão. Por fim, Sur ameaça pular no lago, mas suas amigas começam a gritar e pedem que ela não faça isso. Em seguida, Aki chama Mitsuko para voltar para a escola, pois elas precisam estudar, já que em breve terão que realizar as provas de fim de período. Enquanto as 2 amigas correm de volta para o colégio, Sur e Taeko decidem ficar para trás, e a dupla consegue chegar na sala antes do início da segunda aula. Logo depois, a professora aparece e começa a passar o conteúdo no quadro. Após abrir o livro, Mitsuko olha para o chão e vê um travesseiro. A jovem se sente confusa, pois não sabe como aquele travesseiro foi parar ali. Então, Mitsuko olha para Aki em busca de respostas, mas a garota apenas pede que sua amiga jogue o travesseiro para ela. Ao fazer isso, Mitsuko escuta o barulho de uma minigun e de repente a professora começa a fazer inúmeros disparos que eliminam todas as suas alunas. Mais uma vez, Mitsuko é a única sobrevivente e está prestes a ser eliminada pela senhora Matsuko, quando Sur e Taeko aparecem e retiram a garota da sala de aula. O trio então corre pela escada e se esconde numa outra sala, onde encontram a Kami. A garota está desesperada e pergunta o que está acontecendo, pois sua professora eliminou todos os seus colegas de classe. Quando Matsuko aparece, a jovem tenta conversar com ela para entender o motivo do ataque e também é eliminada. Os disparos fazem a jovem cair da janela e quando atinge o chão, ela já está sem vida. Na tentativa de salvar as suas amigas, Taeko decide atacar a sua professora, mas é empurrada para longe e perde a mão ao tentar usá-la para se defender. Em seguida, a professora atira na garota e Taeko morre imediatamente. Nesse instante, as 2 sobreviventes tentam escapar,
mas Sura acaba sendo atingida antes que tivesse a chance de sair da sala. Nesse momento, a jovem aconselha Mitsuko a fugir e afirma que ela precisa sobreviver. Então, quando Sur morre, ela corre para fora do colégio, junto com as outras alunas, pois todas as professoras enlouqueceram e decidiram atacá-las. Durante a fuga, Mitsuko encontra algumas de suas colegas que ainda estão vivas, e Hatsu questiona o motivo desse caos estar acontecendo. A adolescente afirma que apenas Mitsuko pode salvá-las. E quando o grupo está prestes a deixar o colégio, todas as garotas, exceto Mitsuko, têm seus corpos cortados ao meio pelo vento. Mais uma vez, Mitsuko é atormentada por esse pesadelo e precisa fugir. Ela então corre pela cidade em busca de abrigo, mas não encontra ninguém que possa ajudá-la. Minutos depois, a estudante chega em uma rua repleta de mulheres e encontra uma delegacia. Ao se aproximar da policial, Mitsuko tenta relatar o que aconteceu e continua escutando os gritos de suas amigas. Mas quando sai da delegacia, tudo parece normal. Ao olhar para o rosto da menina, a policial a reconhece e começa a chamá-lo de Keiko. Ela se apresenta como Tomoko e pergunta o motivo da garota estar usando aquele uniforme escolar. Ao olhar no espelho, a jovem percebe que está com uma aparência completamente diferente. Agora, ela é uma mulher de 25 anos e ex-colega de classe de Tomoko. A policial então leva sua velha amiga para a recepção de um casamento e lá Keiko encontra várias de suas antigas colegas de escola, que parecem estar muito felizes por vê-la. As mulheres arrastam Keiko para dentro de uma casa, onde ela reencontra Aki e descobre que todas aquelas pessoas são suas madrinhas de casamento. Aki então apressa sua amiga para se arrumar, pois em poucos minutos o noivo chegará para a cerimônia. As madrinhas afirmam que Keiko é muito sortuda, pois ela é a primeira de seu grupo a se casar, mas a jovem não parece estar nem um pouco satisfeita com isso. A verdade é que Keiko não sabe como foi parar ali, pois minutos atrás ela era uma adolescente chamada Mitsuko. Aki é a única pessoa que realmente sabe quem a jovem é, e depois que todas as madrinhas saem da sala, ela pergunta se Mitsuko se lembra dela. A jovem então pede que sua amiga não entre em pânico e faça exatamente o que ela disser. Em seguida, Aki diz que a partir de agora, sua amiga se chama Keiko e afirma que irá esclarecer tudo após o casamento. Segundo Aki, elas estão sendo vigiadas, então Keiko precisa ter cuidado. Após ajudar a sua amiga a se vestir, ela promete que irá tirá-la dali e pede que Keiko mantenha calma. Quando as madrinhas entram na sala, repentinamente Aki começa a atacá-las e elimina todas elas. Por fim, ela afirma que Keiko precisa ajudá-la a se livrar de todos os convidados e entrega uma garrafa de vidro quebrada para que a noiva possa se defender. Mesmo sem entender o que está acontecendo, Keiko decide seguir as orientações de sua amiga, pois Aki é a única pessoa em que ela pode confiar. Ao entrar na igreja, Keiko segura a garrafa como se fosse um buquê de flores e é atacada pelas convidadas, que começam a agir de forma bizarra. Quando a cerimonialista aparece e abre o caixão para apresentar o noivo de Keiko, um homem com cabeça de porco sai de dentro dele. Apavorada, a noiva decide eliminá-lo com sua garrafa e em seguida ataca as convidadas. De repente, Aki chega na igreja e afirma que elas precisam fugir dali. Porém, antes que a dupla pudesse escapar, as mulheres responsáveis por garantir a segurança do local aparecem e as duas amigas são obrigadas a lutar. De alguma forma misteriosa, Keiko adquiriu uma incrível habilidade em artes marciais e consegue derrotar a sua adversária. Aki também é uma excelente lutadora e elimina outra mulher que está tentando impedi-las de fugir. Depois de sair da igreja, a dupla corre pela cidade, mas acaba sendo perseguida pelas convidadas.
Então Aki pede que sua amiga fuja, enquanto ela tenta despistá-las. Ao atravessar uma ponte, Keiko encontra uma menina que começou a chamá-la de Izumi. Confusa, a jovem novamente vai olhar o seu reflexo no espelho e descobre que se transformou em outra pessoa mais uma vez. Enquanto conversa com seu novo grupo de amigas, a menina descobre que está no meio de uma corrida e se lembra que costuma correr desde pequena. Nesse momento, ela se recorda de alguns momentos vividos por Izumi no passado e consegue acessar as memórias da garota. Encorajada a vencer aquela disputa, ela se esforça para correr o mais rápido possível. E no caminho encontra Sur, Taeko e Aki, que a acompanham durante a corrida. De repente, o Homem-Porco e os seguranças do casamento aparecem e atacam todas as meninas que estão participando da competição. A missão daqueles três é capturar Izumi, e Sur afirma que a única forma da jovem sobreviver é escapando daquele mundo. Enquanto elas distraem os perseguidores, Aki pede que Izumi vá para o estacionamento, e a garota continua correndo até chegar numa floresta. Quando entra em um templo em ruínas, ela decide parar para descansar e é resgatada por uma jovem que está usando o uniforme de sua escola. A demente leva Izumi até uma caverna, onde estão todas as suas colegas de classe que foram eliminadas pela professora Matsuko. Em seguida, ela afirma que se Izumi continuar viva, todas elas irão morrer, portanto precisa eliminá-la. Apavorada, Izumi nem mesmo consegue fugir e acaba sendo capturada pela garota, que usa um canivete para ameaçá-la. Segundo a estudante, todas as pessoas que se aproximam de Izumi morrem por sua causa. Portanto, é justo que ela também seja eliminada. No entanto, antes que a jovem pudesse atacar Izumi, Aki aparece e se livra dela. Juntas, elas atravessam um corredor formado pelos corpos de suas colegas e correm até o fundo da caverna. Nesse momento, Aki pede que sua amiga repita suas palavras e Izumi afirma que seu nome é Mitsuko. Ao dizer isso várias vezes seguidas, a jovem retorna para o seu verdadeiro corpo e Aki mostra os dois fios que estão conectados aos seus pulsos. A próxima missão de Mitsuko é puxar esses fios e eliminar sua melhor amiga, mas ela afirma que não é capaz de fazer isso. No entanto, Aki afirma que o mundo onde elas estão é ilusório e revela que alguém as aprisionou ali dentro. Segundo a jovem, somente Mitsuko é capaz de deter os responsáveis por criar aquela versão alternativa da realidade, pois ela é a protagonista daquela história. Aki diz que se ela não fizer isso, suas amigas ficarão presas ali para sempre, e Mitsuko continuará sempre perseguida por toda a eternidade. Portanto, somente ela é capaz de libertar a si mesma e todas as suas colegas que foram enviadas para aquele mundo contra sua vontade. Um dos passos fundamentais para que Mitsuko consiga realizar essa missão é destruir sua melhor amiga, portanto ela precisa puxar os fios. Ao fazer isso, Aki sente muita dor, mas mesmo assim encoraja sua melhor amiga a seguir em frente, até que seu corpo seja partido ao meio. Nesse momento, um portal se abre e Mitsuko segue os cabos que saem de dentro dele. Ao atravessar aquele portal, ela vai parar na cozinha de um restaurante, onde encontra vários homens trabalhando. Quando consegue sair de lá, Mitsuko encontra um cartaz com a foto das 3 garotas nas quais ela se transformou e descobre que é apenas uma personagem de um jogo que existe no mundo dos homens. Nesse instante, um dos caras se aproxima de Mitsuko e afirma que nunca pensou que ela chegaria tão longe. Ele então revela que a jovem está no futuro e nesse momento, Mitsuko desmaia. Quando acorda, ela está de volta na caverna e caminha lentamente para fora, onde encontra uma floresta coberta por neve. Em seguida, Mitsuko entra em um templo, onde encontra várias skins de personagens femininas e a maioria delas está vestida com uniformes escolares. De repente, a jovem encontra um idoso sentado no templo de frente para uma TV, onde Mitsuko pode ver a gravação de todo o caos que enfrentou nos últimos dias. Nessa hora, a adolescente descobre que aquele velhote é quem estava controlando tudo através do videogame. E ao ver a protagonista, ele interrompe seu jogo para falar com ela.
Segundo o idoso, Mitsuko morreu há muito tempo atrás, na primavera de 2034. Após a morte da garota e suas amigas, ele coletou uma amostra do DNA de todas elas e conseguiu reconstruí-las. Ao ver o seu próprio corpo preso dentro de uma vitrine, Mitsuko fica desesperada e furiosa por saber que seu DNA foi usado como forma de entretenimento. Nesse momento, o rapaz que a resgatou do mundo dos homens aparece e se deita numa cama. Em seguida, convida Mitsuko para fazer companhia a ele. Após se deitar ao lado dele, ela se lembra de Sur, dizendo que somente uma atitude inesperada poderá mudar o seu destino e ataca aquele cara com toda a sua fúria. Em seguida, Mitsuko pega a bengala do velhote e perfura seu próprio corpo, tirando sua vida. Ao fazer isso, ela provoca sua morte em todos os momentos anteriores em que teve que lutar para se salvar. No ônibus escolar, em vez de escrever poemas, a jovem usa caneta para perfurar a si mesma. E Keiko rasga seu próprio estômago enquanto caminha até o altar. Isso faz com que Izumi também morra durante a corrida, já que as três personagens são a mesma pessoa. Após tomar essa atitude drástica, Mitsuko consegue libertar a si mesma e todas as outras garotas que estavam sendo prisioneiras daquele jogo brutal. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Conseguiriam escapar desse jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!